Olá, bom dia, feliz semana. Me chamo Laudia Soares e estarei essa semana estudando a lição da Escola Sabatina com vocês. É a lição de número 6, que tem pelo tema da escravidão ao sucesso. Em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 nos é dito: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na página 172 do Desejar das Nações, nos diz o seguinte: a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação de natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge a vida totalmente nova. Amém? Sabemos que essa transformação, que nos ocorre após termos um relacionamento mais íntimo com o nosso Jesus. Ou seja, quando a gente passa de fazer o que é da nossa vontade e começa agora a fazer a vontade do nosso Deus. E essa lei, o que era, como dizia em Romano, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Nós sabemos que assim que o pecado entrou no mundo, a lei mostrava o pecado, mas tinha que ter uma essência maior para que pudéssemos enxergar mais claramente. E Jesus, ele veio nos esclarecer várias coisas para que assim pudéssemos sempre estar buscando a perfeição para alcançarmos a mesma que é os céus, amém? Vamos para o primeiro tópico, uma ilustração. Qual era a condenação do antigo Israel quando tentava obedecer à lei moral de Deus pelas próprias forças? Lá diz, em Romanos 10, capítulo 1 ao 3, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o antigo Israel, eles fracassaram, A condição deles foi isso, de fracassarem. Por quê? Porque eles não se aprofundaram no entendimento da lei de Deus e eles achavam que fazendo as coisas do modo deles, acrescentando coisas que não existiam na lei de Deus, era o certo, só que não era. E com essas atitudes eles fracassaram. E na notinha que adiciona a nossa leitura diz assim: o povo não percebeu a malignidade do próprio coração e sem Cristo era impossível guardar a lei de Deus. Amém? Segunda pergunta é a seguinte: que ilustração prática Paulo usa para explicar a relação entre a humanidade e a lei moral de Deus? E como podemos estar mortos para a condenação dessa lei? Vamos ver se eu sei me expressar claramente para vocês. Assim, quando há um matrimônio, perante o casal, ele se casa perante a lei do homem e também perante Deus, Tanto, ou seja, no civil e no religioso, Que é na igreja. Então, se acontecer de algum deles não quiserem mais permanecer no casamento, eles se separam. Só que para Deus isso é um adultério, porque eles firmaram um compromisso onde ambos vão estar juntos. Então, a mesma coisa, Paulo queria, em uma ilustração prática, explicar a relação da humanidade com a lei, que é dessa forma. Precisamos guardar a lei, é necessário guardar a lei, mesmo estando debaixo da graça. O que é a graça? Foi o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas ela não vive sem a outra, ambas são ligadas, porque a lei vai mostrar o pecado e Jesus vai mostrar que há uma solução para esse pecado. Então, elas estão ligadas. Quem salva é a lei. Então, vamos ser salvos pelo sacrifício de Cristo. Mas não é por isso que vamos deixar de obedecer a lei. O próprio Jesus obedeceu.
Então ele deixou o exemplo, que eu vim para salvar vocês, mas eu obedeço à lei do meu Pai. Então a gente vê que há uma ligação, e essa ligação ela não pode ser quebrada, né? Como ele quis ilustrar através de um casal, que a mulher ela só terá liberdade, ou o homem, se caso se separarem, de casar novamente, se dos dois morrerem. Então assim a lei. Jesus veio, ele fez o sacrifício, mas acontece que não podemos, porque ele fez o sacrifício, ignorar a importância da lei de Deus. Ambas foram feitas pela mesma pessoa, pelo nosso Deus, nosso Jesus Cristo, né? E na segunda parte da mesma pergunta diz: como é que podemos estar mortos para a condenação da lei? Aí diz assim, ó, na notinha: desvie o olhar da imperfeição dos outros e trave-o firmemente em Cristo. Com o coração contrito, estude a vida e o caráter dele, de Cristo. Então você não precisa apenas ser mais iluminado, mas vivificado para que possa contemplar o banquete posto diante de você para comer e beber da carne e do sangue do Filho de Deus, que é a sua palavra. Amém? Então, provando da boa palavra de vida, alimentando-se do pão da vida, você contemplará o poder de um mundo por vir a ser recriado por Jesus. Amém? Que possamos meditar nesta leitura de hoje, durante o dia, ficar meditando, que podemos sentir o desejo de alcançarmos este mundo maravilhoso, que é o mundo onde nosso Pai, nosso irmão, nosso Espírito Santo vive, para que possamos também em breve fazer parte dele. Amém? Tenham todos um bom dia e até amanhã.